Um anão chamado França querendo ser gigante. É fato consolidado que a França possui um espírito revolucionário. Sua inclinação para rebeliões não é novidade. Já o gosto refinado por queijos e vinhos, apesar de amplamente associado ao país, é relativamente recente. Embora alguns afirmem que esses hábitos sejam antigos, a verdade é que, até o século XVII, a França vivia em condições de miséria. A tradição de filósofos e sociólogos, aliada à sua história, deu à França fama de ser o grande centro do saber. Na terra de Rousseau, Kant e Sartre, com suas universidades renomadas, ninguém ousa desafiar o raciocínio social que permeia a nação. Na realidade, a França é uma fábrica de rebeliões. A mais recente foi a dos coletes amarelos. Contudo, ao olhar para o passado, encontramos uma série de revoltas populares, como a Revolução Francesa, a Revolução Sexual e outras manifestações emblemáticas. No que concerne ao protecionismo, os franceses são fervorosos defensores. Vivem sob um estado de bem-estar social, assim como outros países europeus. Porém, na França, há um diferencial. Quem desafia o consenso social parece ser levado à guilhotina, mesmo que de forma figurada. Entretanto, a França vive de fachada. Produz pouco e depende de sua imagem histórica para sustentar sua relevância. Seus vinhos não superam os produzidos na Serra Gaúcha ou até mesmo no Chile. Suas uvas não são melhores que as do sul do Brasil. Porém, ao colar rótulos com nomes de cidades como Lyon, Cannes ou Bordeaux, a mágica acontece. Da mesma forma, seu fraiser não é superior ao pudim mineiro, nem seus cafés conseguem competir com os bares paulistas que oferecem petiscos e refeições a uma clientela exigente. O segredo da França está em sua imagem chique, construída ao longo dos séculos, que mascara a miséria em que o país se encontra. Após pressão do Sindicato dos Agricultores Franceses, Alexandre Bompard, executivo do Carrefour, anunciou que a empresa deixará de comercializar carne proveniente do Mercosul. Segundo o jornal Agrocampo, Bompard expressou solidariedade aos agricultores franceses, numa tentativa frustrada de se opor ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que frequentemente enfrenta protestos na França. Bompard foi além. Em uma mensagem endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores, FNEA, ele destacou preocupações com a possibilidade de que a carne importada não atenda às exigências e normas locais. Em toda a França, ouvimos o desespero e a indignação dos agricultores, escreveu ele, num tom dramático típico dos franceses. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil repudiou as declarações do executivo. Em nota, afirmou, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, reitera a qualidade e o compromisso da agropecuária brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas, em consonância com as diretrizes internacionais. Diante disso, rechaçou as declarações do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, quanto às carnes produzidas pelos países do Mercosul. Mas a França é, de fato, uma anã querendo ser gigante. Segundo o canal Mundo Rural Business, com base em dados do Ministério da Economia, o Brasil exportou 5.620 toneladas de carne suína para a Europa nos primeiros 10 meses de 2024. Esse volume representa uma queda anual de 12,4%, gerando uma receita de 14 milhões de dólares para os frigoríficos brasileiros. Esses números evidenciam que o mercado europeu não é o principal destino das exportações do Mercosul. O canal também apontou que os países europeus importaram 171.130 toneladas de carne de frango, in natura e industrializada, um volume 0,9% menor em relação ao mesmo período de 2023. No caso específico da França, os frigoríficos brasileiros reduziram os embarques em 47% entre janeiro e outubro de 2024, enviando apenas 82 toneladas. Dessas, 51,5% eram de produtos industrializados, 48,3% in natura e 0,2% de miudezas. Esse volume é insignificante para o mercado interno brasileiro e seria consumido em menos de uma hora caso fosse destinado exclusivamente ao Brasil. Para toda a Europa e a União Europeia, o total exportado de carne bovina alcançou 151 mil toneladas, o equivalente a pouco mais de uma semana de consumo no mercado interno brasileiro. Então, por que o executivo de uma das maiores varejistas do mundo, com mais de 50 anos de atuação no Brasil, colocou a imagem da empresa em risco? Não é novidade que Emmanuel Macron sempre foi opositor do pacto entre a União Europeia e o Mercosul. Em 2023, o presidente francês declarou que o acordo era injusto, pois, segundo ele, não considerava os esforços dos agricultores europeus para reduzir as emissões de carbono, enquanto buscava eliminar tarifas de importação entre os blocos. Para Macron,
O pacto ignorava a agenda ambiental. No entanto, a realidade é que, após a guerra entre Ucrânia e Rússia, a União Europeia se viu em um dilema: flexibilizar suas regras comerciais ou impor umas regras de importação, criando mais mecanismos que exijam a compra de certificados que representem emissões de carbono incorporadas nos produtos importados. O acordo entre União Europeia e Mercosul prevê a redução mais acelerada de tarifas europeias em comparação às sul-americanas. Esse equilíbrio é controverso e continua a ser um ponto de discórdia no cenário político e econômico global. A fala do executivo não representava apenas uma preocupação, mas sim um claro posicionamento destinado a intimidar o Brasil. Com mais de 1.200 lojas espalhadas pelo país, o Carrefour, por motivações políticas, tentou desestabilizar as negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. O problema, porém, é mais profundo. A União Europeia está em declínio, e a França, assim como os franceses, parece ainda não ter compreendido isso.